Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos então para mais um estudo, o livro de Gálatas. E no capítulo 1, verso 1, Paulo já chama o seu apostolado. Ele era acusado de não ser apóstolo, porque ele não andou com Jesus. Então eles tinham um preconceito dele. E ele fala apóstolo não por parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Deus Pai e por Cristo Jesus. Lembrando que no livro de Atos eles lançaram sorte para escolher um para ficar no lugar de Judas. Não era uma sorte permitida pela Bíblia, e nunca mais você ouviu falar do tal de Matias que foi escolhido. Mas Paulo não. Paulo é o que escreveu mais livros da Bíblia, um homem muito usado pelo Espírito Santo, um homem de uma inteligência sobrenatural, um homem de um conhecimento bíblico profundo, é escolhido para ditar as normas da igreja gentia pelo próprio Cristo, quando ele está no caminho de Damasco. Subitamente ele vê uma luz do céu. Nós estudamos o livro de Atos, capítulo 9, e ali Jesus chama ele, comissiona ele. Ele é cheio do Espírito e é batizado, e imediatamente começa a pregar a palavra de Deus. E já havia judaizantes, gentios querendo constranger outros gentios a viverem como judeu, e judeus também querendo circuncidar gentios e que ia obrigar eles a guardar toda a lei. E Paulo vai escrever essa epístola para alertar a igreja do problema do legalismo. E no verso 6 ele fala que aquele povo que ele pregou, ensinou, esteja passando do evangelho da graça para outro contrário à palavra de Deus. E ele fala que mesmo se um anjo descer do céu e pregar outro evangelho diferente do que ele ensinou, seja anátema, seja maldito. Você é justificado pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E depois que você é justificado pela graça, você vai sendo transformado à imagem do próprio Cristo. Muitos querem se justificar através de campanhas e campanhas, buscando o seu próprio interesse, o seu próprio umbigo. E ele continua falando que o evangelho que ele recebeu não procede da parte de um homem, mas de Deus, e que ele não procura agradar a homens, mas agradar a Deus. E no verso 16 ele fala que seu ministério é pregar entre os gentios. De novo ele sobe para Jerusalém depois de 3 anos, contra os apóstolos. Lá ele vê Pedro e Tiago, irmão do Senhor, e eles ficam sabendo, aquele que antes perseguia, agora prega o evangelho. A conversão de Paulo é impressionante. Ele se transformou em uma nova criatura, uma bênção nas mãos de Deus. E é isso que o evangelho faz na nossa vida. 14 anos depois, ele sobe de novo a Jerusalém. Os colunas da igreja, Tiago, Pedro e João, deram para ele a mão. Paulo evangelizou a Ásia inteira, ensinava nas igrejas. Mas havia irmãos, judaizantes, que queriam circuncidar toda a igreja gentia. E eles foram favoráveis ao apóstolo Paulo, Tiago, Pedro e João, mandando juntar uma oferta para as igrejas pobres, para as viúvas, ajudar para que não tenha no nosso meio nenhum necessitado. Em Antioquia havia um centro missionário e Pedro foi até lá e comia no meio dos gentios, mas quando chegaram lá irmãos vindo de Jerusalém, judeus, ele se afastou. Verso 16, ele repreende eles e fala, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Muitos cristãos deturpam Gálatas também. Falam, nós não estamos debaixo de lei nenhuma, agora só debaixo da graça. Mas nós temos que cumprir a lei de Cristo. E a lei de Cristo, leia Romanos capítulo 8, de 1 a 5, que te livrou da lei do pecado e da morte, que te capacita. Nós não estamos mais debaixo do aio dessas doutrinas de homens. E temos a lei viva dentro de nós. E essa lei é mais apertada do que a do papel. Mas o Espírito de Deus dentro de nós nos capacita a cumprir essa lei e vai nos transformando à imagem de Cristo. E hoje muitos querem ser justificados pelas doutrinas de homens. Estão pregando um outro evangelho, o evangelho das igrejas pretas, dos louvores de 2 horas, da petição de dinheiro. Cristo abriu mão de tudo por causa de você. 14 anos se passaram, já começaram a inventar coisa. Querer circuncidar gentio, querer fazer gentio viver como judeu.
Pelas obras da lei ninguém será justificado. Ele fala, eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você sabia que você tem que ter uma cruz? Lá em Mateus 10:37, ele fala, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver é mediante a fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Paulo, ele fala, sede meus imitadores. Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Você foi salvo pela fé através da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. E os que são da fé é que são filhos de Abraão. Gálatas 3:29, se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. E você está justificado pela graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 13, ele fala, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição no nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você não está debaixo de maldição. Você está debaixo da bênção de Deus. Não fique debaixo de julgo de homens. Ele te resgatou para que a bênção de Abraão chegasse até você e você recebesse o Espírito da graça, o guia, aquele que te conduz. No verso 22, que Deus encerrou tudo debaixo do pecado, para que a justiça fosse feita mediante a fé e não segundo a lei. E a promessa chegasse a todos aqueles que creem. Porque todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos que foram batizados em Cristo Jesus, de Cristo Jesus foram revestidos. Não pode haver grego, judeu. Se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Qual promessa? Do Messias, da salvação, da vida eterna.